Taxa de juros. Todos os países têm uma taxa básica de juros. Se a gente estiver na Inglaterra, LIBOR, London Interbanking Operation Overrate Discount, operação de redesconto interbancária do mercado londrino. É uma taxa que, por razões históricas, é uma taxa de juros internacional, uma taxa de referência internacional. Às vezes eu tenho uma pequena confecção numa pequena cidade do estado do Rio, aqui no Brasil. E eu vou comprar uma máquina nova na Itália. Eu vou comprar em 60 vezes. Normalmente essas indústrias europeias, elas vão exportar, mas elas têm um acordo, né? Elas têm uma proximidade com algum banco privado ou de fomento tipo BNDES, que são bancos que aqui no Brasil têm perdido força nos últimos 5 anos, 5, 6 anos, mas são bancos muito relevantes na Europa. Né? Mas seja um banco privado de fomento, o fato é que essa empresa irá conseguir financiar essa máquina para mim, pegando recursos nesses bancos. Eu é que vou pagar os juros, na verdade. E qual é a taxa de juros que eu pago? Eu comprando essa máquina. Uma hipótese, LIBOR mais 6%. Então, né, vejam bem, a LIBOR é uma referência internacional. Se eu aqui no Brasil comprando uma máquina na Itália, eu uso como referência a taxa de juros londrina. E um adicional, que é risco e tudo mais. Nos Estados Unidos, Fed Funds. Fed são as iniciais de Federal Reserve, que é o Banco Central americano. Um Banco Central relativamente novo. Ele tem pouco mais de 100 anos. O nosso tem pouco mais de 50 anos. O nosso é de dezembro de 64. Tivemos algumas instituições que faziam papel, entre aspas, de Banco Central antes, Superintendência da Moeda do Crédito, a SUMOC, o Banco do Brasil, mas Banco Central mesmo, só em 64, que criamos em dezembro. E aqui no Brasil, essa taxa básica de juros é a Selic. Vamos tentar entender essa Selic aí. A gente já vê pela imprensa, muito noticiado, que o Banco Central ele vai se reunir a cada 45 dias para definir a taxa Selic. Quem se reúne, na verdade, são os diretores e o presidente do Banco Central. E nós chamamos esse grupo de Copom, Comitê de Política Monetária. O Copom, então, a cada 45 dias define a meta da Selic. A meta da Selic, né, foi mantida na semana passada em 2%. Então, nós temos dois caminhos agora. Um é entender o que é essa Selic, essa meta, e a outra é ver como que isso impacta a taxa de juros final que o consumidor paga para comprar um bem financiado. Então, vamos começar pelo primeiro passo, entender essa Selic. Não é? A taxa de juros Selic, ela é proveniente de um sistema de negociação. Há um sistema chamado Sistema Especial de Liquidação e Custódia. Peguem as iniciais desse termo que eu falei e veem de forma Selic. Ele registra todas as operações com títulos da dívida pública efetuadas num dia e a taxa de juros correspondente. Ao final do dia, ele tira uma média dessa taxa de juros. Essa taxa de juros média do dia é a taxa Selic, Selic over, efetiva. É uma média ponderada, tá? Porque algumas taxas aparecerão com mais frequência que outras. Então, não é uma média aritmética simples, mas é uma média. Então, eu já sei o que é o Sistema Especial de Liquidação e Custódia, que dá nome ao Selic, sei o que ele faz, sei que ele define a Selic efetiva, mas qual a relação disso com o Copom que define a meta da Selic? Quando o Copom coloca lá 2%, ele está criando uma referência para o mercado seguir. Lembrando que nesse mercado de título público ele é um grande negociador e faz com que, obviamente, a taxa de juros se aproxime do que ele coloca na meta. Tá? Essa é a ideia. Agora vamos para o passo seguinte. Tá? Como que essa taxa pode impactar o que o consumidor está pagando de juros no banco? Porque eu não pago 2%. Eu pago 20%, sou cheque especial mais de 50%, mais de 100% às vezes. Né?
Vamos tentar entender essa lógica aí. Um banco, né, ele capta recursos dos seus clientes, principalmente por meio de um instrumento chamado Certificado de Depósito Bancário, ou CDB. Sugiro vocês que procurem lá no banco de vocês quanto que o CDB está pagando. Aí vocês vão receber uma informação, se vocês operam com bancos grandes, 90%, 95% do CDI. Se vocês operam com bancos médios, 110%, 115% do CDI. Percebam que está em torno dessa taxa chamada CDI, né? Que são as iniciais de certificado de depósito interbancário. É a taxa de juros que os bancos, é a operação que os bancos fazem com empréstimos entre si. A taxa de juros daí derivada é a taxa DI, né? Às vezes as pessoas confundem DI com CDI. Então, quando fala que está pagando 110% do CDI, está pagando 110% do DI, da taxa, não da operação, né? Da taxa da operação. Mas o fato é o seguinte, né? O Bradesco está precisando de captar recurso no Itaú, né? Vamos, em hipótese, Itaú, né? E aí ele oferece lá para o Itaú, eu quero captar uns recursos a 1,8%. O Itaú sabe que o governo pega emprestado a 2%. Então ele não vai emprestar para o Bradesco a 1,5%. A tendência é essa taxa subir e ficar próxima da Selic. Então, a taxa DI, ela acompanha, às vezes está um pouco mais baixa, às vezes um pouco mais alta. No cenário atual, possivelmente está mais alta, mas ela tende a acompanhar a taxa Selic. DI acompanha a Selic. Em outros termos, quando o banco oferece lá 90% ou 110% de CDI, ele está pagando para você um percentual da Selic. Significa que se a Selic sobe, ele paga mais para você. Se a Selic cai, ele paga menos. Em linhas gerais é isso. Então, se eu tivesse que resumir toda essa conversa numa frase, a Selic define o quanto o banco vai pagar de juros para captar recursos. Essa conversa é para chegar nesse ponto. O que o banco paga para captar recurso, o custo dele, né, para pegar dinheiro emprestado é definido pela Selic, basicamente. Fica no entorno, não é exato, mas fica, se é 120% da Selic, fala, não é a Selic, mas se a Selic sobe, mantendo 120%, vai subir a taxa do custo bancário, né? Então, a Selic é uma referência para o custo para o banco captar recursos. Aí, vem uma segunda, tudo bem, ele capta 2, ou 1,9, ou 2,1, mas ele capta ali em torno de 2. Por que ele empresta, vamos por hipótese, a 12? Há uma diferença de 10% aí. A Selic, então, ela define uma parte dessa taxa de juros. Desses 12%, eu sei que 2 é Selic, mas esses 10%? Essa diferença de taxa de juros nós chamamos de spread bancário. S-P-R-E-A-D. Significa spread em inglês, diferença entre duas taxas financeiras. Bom, mas não adianta denominar, a gente tem que entender, né? Por que o banco faz isso? Reflita aí um pouco. Eu vou dar 4 razões, né, para o banco fazer isso. Ou seja, o spread bancário é composto por 4 elementos. Se ainda não chegaram a conclusões, parem o vídeo, tentem raciocinar, tá? Porque em seguida já vou falar. Primeiro elemento, lucro. O banco não é instituição de caridade, ele faz operações visando lucro. Portanto, ele cobra um juros mais alto do que ele paga para o seu cliente para ter lucro. Funcionários, aluguéis de agências, ele tem que compensar isso, seus custos administrativos. IPTU, COFINS, tem que compensar seus impostos, então despesas tributárias. Já vimos 3 coisas, margem de lucro, despesas administrativas e despesas tributárias. E tem aqueles clientes que captam recursos e não pagarão. A inadimplência. Então ele tem que também cobrar uma taxa de juros mais alta para compensar esses, entre aspas, calotes que ele receberá. Então o spread bancário é composto por esses 4 elementos. Mas se eu aumento a taxa de juros, como é a base para a captação de recursos dos bancos, eu aumento o juro final, o juro bancário final. Então a taxa Selic ela impacta o juro bancário, o juro que nós usamos.
Você aumenta a taxa de juros, Selic, taxa básica, aumenta de 2 para 5. Certamente as taxas bancárias vão aumentar em seguida. Isso significa um desestímulo a consumo e investimento, desestimula a DA e faz com que o PIB desaqueça, cresça menos ou até decresça. Né? Por que nós estamos, então, na menor taxa de juros da história do Brasil? Porque nós estamos numa situação de elevadíssima ociosidade. Você tem que estimular a demanda agregada, estimular o PIB. Por isso que ela está a 2%. Juro baixo, crédito mais barato, estimula consumo e investimento. Melhor dizendo, tende a estimular consumo e investimento. Porque às vezes o cenário está muito turvo. Veja que o exemplo que eu dei anteriormente da Grande Depressão. Não adiantava você colocar o juro lá embaixo que você não consegue estimular consumo e investimento, porque ninguém... Se você tem a perspectiva de perda de emprego, não adianta o juro estar baixo que você não vai comprar. Você não sabe se você vai ter renda para pagar aquilo no futuro. Então, se as expectativas estão negativas, o juro baixo ele não estimula, seja consumidor, seja empresa, a gastar. A gente tem que refletir isso. A política monetária tem seus limites. E é em limites assim que o Keynes, né, refletiu sobre a importância da política fiscal. No quadro que ele desenhou, a expansão da liquidez foi altíssima, o juro não estava alto, mas a economia não respondia à política monetária. A política monetária estava expansionista, né, estimulando a economia, mas a economia não respondia. Ele chamou esse quadro de armadilha da liquidez. Tem liquidez, mas não gera impactos na demanda agregada. Se você está num quadro como desse, em que a política monetária torna-se inócua, só a política fiscal para tirar a economia. Mas são quadros extremos. No geral, isso que eu acabei de mencionar da taxa de juros, dela impulsionar ou retrair a economia, numa relação direta, no caso, numa relação inversa, juro alto retrai demanda agregada, juro baixo estimula, isso normalmente funciona. Em casos extremos, tudo tem sua exceção. É o caso que o Keynes avaliou e sugeriu política fiscal. Né? Será que nós estamos hoje numa exceção? A julgar pela baixa recuperação da economia brasileira, apesar de, né, nós tivemos uma volta, né, para um determinado patamar, aquém do que estávamos antes da pandemia, mas tivemos uma volta relativamente rápida, tá? Que alguns se empolgaram, retorno em V e tudo mais. Mas estava muito associado à renda básica emergencial. Né? Se essa renda básica emergencial cair, né, não foi a política monetária que causou isso. Então, talvez, é uma hipótese a se avaliar, talvez mais para frente, num momento muito difícil a gente enxergar com clareza as coisas, nós estejamos numa situação dessa de armadilha da liquidez. Nós expandimos muito a liquidez, reduzimos os juros, mas o mercado não está respondendo a isso. Respondeu a uma política fiscal, aumento da renda básica emergencial. Né? É uma avaliação a se fazer, não tanto no sentido de acertar ou errar, está acima, está na armadilha da liquidez ou não está, mas isso vai aguçar esse raciocínio do que é a política monetária, o que é uma situação de armadilha da liquidez em que ela se torna inócua, né? Quando que a política fiscal é necessária ou não. Né? Mas essa é a ideia da taxa de juros que eu queria passar para vocês. Reflitam bastante a respeito e posteriormente vamos conversar sobre liquidez.